Deus está te fortalecendo antes da maior virada da sua vida. Napoleon Hill. Existe algo que quase ninguém percebe quando está atravessando uma fase difícil. A maioria das pessoas acredita que quando tudo começa a dar errado, quando as portas se fecham, quando as oportunidades desaparecem e quando a vida parece ficar mais pesada, isso significa que Deus as abandonou. Mas e se exatamente o contrário estiver acontecendo? E se os momentos mais difíceis da sua vida forem, na verdade, o treinamento para o período mais próspero que você já viveu? Pense por alguns segundos. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que aquilo que parecia um desastre acabou se tornando uma das maiores bênçãos da sua vida? Quantas vezes uma porta fechada evitou um caminho errado? Quantas vezes uma rejeição te levou para um destino melhor? Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos de sua época. Ele entrevistou centenas de empresários, investidores e líderes, e encontrou um padrão que se repetia constantemente. Antes de grandes conquistas, antes de fortunas serem construídas, antes de impérios surgirem, sempre existia um período de testes, um período de dúvidas, um período de preparação invisível. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus não esteja te atrasando. Talvez Ele esteja te fortalecendo. Porque existe uma diferença enorme entre receber uma bênção e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas poucas estão prontas para administrá-la. Muitas pessoas pedem oportunidades, mas poucas desenvolveram a mentalidade necessária para aproveitá-las. E é justamente por isso que Deus trabalha primeiro dentro da pessoa antes de transformar aquilo que está ao redor dela. Se esta mensagem fizer sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal. Deixe seu comentário dizendo: "Estou sendo preparado para a minha virada." E se você deseja aprofundar ainda mais seu desenvolvimento espiritual e financeiro, participe também da nossa área de membros, onde compartilhamos conteúdos exclusivos para acelerar sua transformação. Agora preste muita atenção, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a maneira como você interpreta os desafios da sua vida. Uma das maiores provas de que Deus está preparando alguém para uma grande virada é quando começa uma verdadeira limpeza de caminho. E quase ninguém gosta dessa fase, porque ela costuma doer. Pessoas que pareciam indispensáveis começam a se afastar. Relacionamentos mudam, parcerias terminam, conversas perdem o sentido, ambientes que antes pareciam confortáveis deixam de fazer sentido. No início isso gera confusão. Você se pergunta o que aconteceu. Você tenta entender por que tudo está mudando ao mesmo tempo, mas existe uma razão para isso. Você não pode entrar em uma nova fase carregando tudo o que pertence à fase antiga. Deus remove aquilo que não combina com o destino que Ele está preparando para você. E por mais difícil que seja aceitar isso, algumas pessoas precisam sair da sua vida para que a sua próxima etapa possa começar. Foi exatamente isso que aconteceu com vários dos maiores empresários da história americana. Veja o caso de Henry Ford. Antes de construir um dos maiores impérios industriais do planeta, ele acumulou fracassos que fariam a maioria desistir. Seu primeiro negócio quebrou. Investidores perderam a confiança nele. Muitos o chamavam de sonhador. Outros diziam que suas ideias eram impossíveis. Mas Ford continuou. Ele não interpretou as dificuldades como sinais de derrota. Interpretou como parte do processo. E foi essa persistência que transformou um homem desacreditado em uma das figuras mais influentes da história dos negócios. O mesmo aconteceu com Walt Disney. Antes de construir um império de entretenimento, ele foi demitido de um jornal porque, segundo seus superiores, não tinha criatividade suficiente. Seu primeiro estúdio faliu. Ele enfrentou rejeições constantes.
mas continuou acreditando na visão que Deus havia colocado dentro dele. O mundo via fracasso, ele via preparação. O mundo via obstáculos, ele via treinamento. E talvez seja exatamente essa mudança de perspectiva que você precise desenvolver agora. Porque nem toda perda é castigo, nem toda demora é abandono, nem toda porta fechada é derrota. Às vezes, Deus está simplesmente impedindo que você chegue cedo demais em um lugar para o qual ainda não está preparado. E enquanto isso acontece, algo muito importante começa a ser desenvolvido dentro de você. Disciplina, paciência, controle emocional, clareza mental, capacidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E essas qualidades valem mais do que qualquer fortuna, porque são elas que permitem que uma fortuna permaneça quando finalmente chega. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas acreditam que a prosperidade começa quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava que a prosperidade verdadeira começa muito antes. Ela nasce dentro da mente. Ela nasce na forma como você reage aos desafios. Ela nasce na maneira como você interpreta as dificuldades. Porque duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Uma vê um motivo para desistir. A outra vê uma oportunidade para crescer, e é essa diferença invisível que cria destinos completamente diferentes. Talvez você tenha percebido que nos últimos meses algo estranho vem acontecendo. Você está mudando. Coisas que antes te atraíam já não despertam o mesmo interesse. Certas conversas parecem vazias. Alguns ambientes começaram a gerar desconforto. Velhos hábitos perderam a força. E existe uma inquietação dentro de você que não consegue explicar. Muitas pessoas interpretam isso como confusão, mas frequentemente é um dos maiores sinais de preparação, porque antes da virada acontecer no mundo exterior, ela acontece primeiro dentro da pessoa. Antes de Deus mudar sua situação financeira, Ele muda sua mentalidade. Antes de aumentar seus recursos, Ele aumenta sua capacidade. Antes de abrir novas portas, Ele fortalece sua estrutura emocional. E essa transformação interna costuma ser silenciosa. Ninguém percebe, ninguém aplaude, ninguém vê. Mas ela está acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu com Thomas Edison. Quando perguntaram sobre suas milhares de tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada elétrica comercialmente viável, ele não enxergava fracassos. Ele enxergava aprendizado. Cada erro o aproximava da solução. Cada dificuldade aumentava sua experiência. Cada obstáculo fortalecia sua determinação. Agora pense por um momento. E se os problemas que você está enfrentando hoje estiverem fazendo exatamente a mesma coisa? E se cada desafio estiver desenvolvendo uma habilidade que você precisará amanhã? E se Deus estiver usando esse período para construir a versão de você capaz de sustentar a prosperidade que está chegando? Porque existe algo que quase todos os homens e mulheres de sucesso possuem em comum. Eles aprenderam a continuar quando não existiam garantias. Aprenderam a caminhar pela fé. Aprenderam a agir mesmo quando sentiam medo. Aprenderam a avançar mesmo quando os resultados pareciam distantes. E aqui está uma verdade poderosa. A coragem não é ausência de medo. A coragem é continuar apesar dele. Muitos acreditam que primeiro precisam sentir confiança para agir. Mas os grandes vencedores descobriram algo diferente. A confiança surge depois da ação. Primeiro, você avança. Depois, sua mente entende que você é capaz. Depois, sua fé cresce. Depois, sua força aumenta. Então, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Se esta mensagem está despertando algo dentro de você, aproveite para fortalecer ainda mais sua jornada. Existe um material especial indicado no primeiro comentário
que pode ajudar você a desenvolver uma mentalidade de prosperidade, abundância e disciplina financeira. Muitas pessoas passam anos procurando respostas sem perceber que uma única mudança de mentalidade pode alterar completamente o rumo da vida. Agora, vamos falar sobre algo extremamente importante: os sinais da virada. Porque antes de uma grande transformação financeira e espiritual acontecer, alguns sinais costumam aparecer. O primeiro deles é uma clareza crescente. Você começa a enxergar coisas que antes não percebia. Erros antigos ficam evidentes. Hábitos destrutivos se tornam visíveis. Você passa a entender melhor quem realmente está ao seu lado. E, principalmente, você começa a enxergar seu propósito com mais nitidez. O segundo sinal é a disciplina. Mesmo sem resultados imediatos, você continua. Mesmo sem aplausos, você continua. Mesmo sem reconhecimento, você continua. E essa é uma das maiores diferenças entre quem prospera e quem permanece preso no mesmo lugar. A maioria trabalha quando está motivada. Os vencedores trabalham mesmo quando a motivação desaparece. O terceiro sinal são as sincronicidades. Pessoas aparecem, ideias surgem, conexões acontecem, oportunidades inesperadas começam a surgir. Não necessariamente de forma grandiosa, mas de forma consistente, como pequenas peças de um quebra-cabeça começando a se encaixar. E é nesse momento que muitas pessoas percebem que Deus esteve trabalhando o tempo todo. Mesmo quando elas achavam que nada estava acontecendo, mesmo quando tudo parecia parado, mesmo quando o silêncio parecia absoluto, nos bastidores a preparação continuava, nos bastidores o fortalecimento continuava, nos bastidores a construção da próxima fase continuava. E quanto maior for o propósito que Deus reservou para você, maior costuma ser o processo de preparação. Porque grandes destinos exigem estruturas fortes, grandes responsabilidades exigem maturidade, grandes bênçãos exigem capacidade para sustentá-las. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você não está sendo esquecido, você está sendo preparado, você não está sendo abandonado, você está sendo fortalecido, você não está sendo derrotado. Você está sendo treinado para algo maior do que consegue enxergar neste momento. Existe um momento específico em que tudo começa a mudar. E, curiosamente, esse momento quase nunca é percebido quando acontece. A maioria imagina que a virada chega como um raio, como um evento gigantesco, como uma transformação instantânea. Mas, na realidade, ela costuma começar de maneira silenciosa. Primeiro muda a sua forma de pensar, depois muda a sua forma de agir, depois muda a sua forma de reagir. E só então o mundo ao seu redor começa a refletir essa transformação. Napoleon Hill observou isso repetidamente entre os maiores empresários americanos. Antes das grandes conquistas financeiras, eles passaram por uma mudança profunda de identidade. Eles deixaram de agir como pessoas limitadas pelas circunstâncias e começaram a agir como pessoas guiadas por uma visão. Veja a história de Ray Kroc. Durante décadas ele enfrentou dificuldades financeiras. Trabalhou em diversos negócios. Viveu períodos de incerteza. Muitas vezes parecia que o sucesso jamais chegaria, mas ele continuou. Quando encontrou uma pequena hamburgueria com potencial, a maioria das pessoas enxergou apenas um restaurante. Ele enxergou uma oportunidade capaz de transformar sua vida. E isso revela uma verdade poderosa. A prosperidade frequentemente aparece disfarçada. Ela raramente chega anunciando sua chegada. Ela surge na forma de uma ideia, de uma conexão, de uma oportunidade aparentemente simples, de uma porta que muitos ignorariam. Por isso é tão importante permanecer atento durante os períodos de preparação. Porque quando a oportunidade finalmente aparece, apenas aqueles que foram preparados conseguem reconhecê-la.
É por isso que Deus trabalha primeiro no seu caráter, primeiro na sua disciplina, primeiro na sua fé, primeiro na sua mentalidade. Porque quando a oportunidade chegar, você precisará estar pronto. Imagine se alguém entregasse milhões de dólares para uma pessoa que ainda não aprendeu a controlar seus pensamentos. Imagine se alguém recebesse uma grande responsabilidade sem desenvolver maturidade emocional. A bênção acabaria se tornando um peso. Por isso, algumas demoras são proteção. Algumas rejeições são direcionamento. Algumas perdas são livramento. E algumas dificuldades são treinamento. Talvez hoje você esteja olhando para a sua situação atual e enxergando apenas obstáculos. Mas Deus pode estar enxergando construção. Você vê atraso, Ele vê preparação, você vê portas fechadas, Ele vê redirecionamento, você vê dificuldades, Ele vê fortalecimento. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido deixará de lutar contra o processo. Porque uma das maiores fontes de sofrimento humano é resistir àquilo que deveria estar aprendendo. Quando você aceita o processo, algo extraordinário acontece. Sua ansiedade diminui, sua clareza aumenta, sua confiança cresce e sua energia deixa de ser desperdiçada, reclamando do presente para ser investida construindo o futuro. Agora, preste muita atenção, porque este pode ser um dos ensinamentos mais importantes de todo este vídeo. A virada não acontece quando as circunstâncias mudam. A virada acontece quando você muda, quando sua mente muda, quando sua postura muda, quando sua fé muda, quando sua disciplina muda, quando sua capacidade de acreditar aumenta, mesmo sem evidências imediatas. É nesse momento que o impossível começa a se aproximar. Foi isso que aconteceu com inúmeros empresários que construíram impérios. Eles não esperaram sentir certeza absoluta. Eles avançaram apesar das dúvidas. Não esperaram a ausência de medo. Agiram apesar do medo. Não esperaram as condições perfeitas. Criaram resultados com os recursos disponíveis. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Continue avançando. Continue aprendendo. Continue melhorando, continue acreditando, continue trabalhando na pessoa que você está se tornando, porque cada dia de disciplina está construindo algo que ainda não pode ser visto. Cada decisão correta está fortalecendo sua estrutura. Cada pensamento positivo está alimentando uma nova realidade. Cada ato de fé está aproximando você da próxima fase. E quando a virada finalmente acontecer, muitas pessoas dirão que foi sorte, dirão que aconteceu de repente, dirão que tudo mudou rapidamente. Mas você saberá a verdade. Você saberá que aquela conquista foi construída durante meses, talvez durante anos, nos dias em que ninguém acreditava, nos momentos em que ninguém enxergava progresso, nas noites em que apenas você e Deus conheciam suas batalhas. Porque as maiores vitórias da vida são conquistadas muito antes de se tornarem visíveis. Elas nascem na persistência, elas nascem na fé, elas nascem na disciplina diária. E é exatamente por isso que você não pode desistir agora. Não pare no meio da construção. Não abandone o processo. Não permita que uma fase temporária determine seu destino permanente. Existe algo maior sendo preparado. Existe uma nova fase se aproximando. Existe uma versão mais forte, mais sábia e mais próspera de você surgindo através de tudo aquilo que está vivendo neste momento. E quando olhar para trás, perceberá que os dias mais difíceis não foram o fim da sua história. Foram o início da maior virada da sua vida. O que fazer enquanto a virada não chega? Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem durante os períodos difíceis. Se Deus está me preparando, o que devo fazer enquanto espero? A resposta pode mudar completamente o rumo da sua vida. Você não foi chamado para apenas esperar.
Você foi chamado para se preparar. Existe uma diferença enorme entre quem espera passivamente e quem se prepara ativamente. A pessoa comum espera que as circunstâncias mudem. A pessoa preparada muda antes das circunstâncias. E é exatamente isso que os grandes empresários americanos aprenderam. Antes de construírem fortunas, eles construíram hábitos. Antes de liderarem empresas gigantescas, aprenderam a liderar a si mesmos. Antes de conquistarem liberdade financeira, conquistaram disciplina mental. Veja a trajetória de Sam Walton. Muito antes de se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos da história, ele tinha uma obsessão saudável por aprender. Enquanto outros reclamavam das dificuldades, ele estudava. Enquanto outros culpavam a economia, ele procurava soluções. Enquanto outros desistiam, ele observava, aprendia e melhorava. Pouco a pouco, dia após dia, sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantias. E é exatamente assim que a preparação funciona. Ela não acontece em um único dia. Ela acontece nas pequenas decisões, na escolha de continuar, na escolha de estudar, na escolha de acreditar, na escolha de não abandonar o propósito. Muitas pessoas querem colher sem plantar, querem prosperidade sem crescimento, querem resultados sem transformação, mas Deus trabalha de forma diferente. Ele primeiro fortalece as raízes, depois faz a árvore crescer. E talvez você esteja justamente nessa fase das raízes, uma fase silenciosa, uma fase invisível, uma fase em que ninguém percebe o que está acontecendo, mas é exatamente nesse período que a estrutura está sendo construída. E quanto mais forte for a estrutura, maior será a capacidade de suportar a prosperidade que está por vir. Por isso, pare de medir sua vida apenas pelos resultados visíveis. Nem tudo que importa pode ser visto imediatamente. Sua disciplina importa, sua fé importa, seu crescimento importa, sua evolução importa. Mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando os resultados ainda não chegaram, porque Deus vê o trabalho invisível. Deus vê cada esforço. Deus vê cada batalha silenciosa. Deus vê cada momento em que você escolhe continuar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E são exatamente esses momentos que estão moldando o seu futuro. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja enfrentando dúvidas, talvez esteja lutando contra pensamentos negativos, talvez esteja questionando se vale a pena continuar. Mas lembre-se de algo. Os maiores vencedores da história também enfrentaram esses pensamentos. A diferença é que eles não permitiram que esses pensamentos controlassem suas ações. Eles entenderam uma verdade fundamental. Pensamentos negativos são visitantes. Eles não precisam se tornar moradores permanentes da sua mente. Você pode sentir medo e continuar. Pode sentir insegurança e continuar. Pode sentir dúvidas e continuar. Pode sentir cansaço e continuar. Porque a força verdadeira não nasce da ausência de dificuldades. Ela nasce da capacidade de avançar apesar delas. E é exatamente essa força que Deus está desenvolvendo dentro de você agora. Talvez você ainda não perceba, talvez ainda não consiga enxergar claramente, mas existe uma transformação acontecendo. Você está ficando mais forte, mais resiliente, mais consciente, mais preparado, mais alinhado com o propósito que Deus reservou para a sua vida. E quando a oportunidade finalmente aparecer, você não precisará correr desesperadamente atrás dela. Você estará pronto, preparado, capacitado, maduro, forte. E nesse momento entenderá que nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma espera, nenhuma decepção, nenhuma batalha. Tudo estava contribuindo para construir a pessoa que você precisava se tornar. Porque Deus nunca desperdiça um processo. Ele usa cada experiência, cada desafio, cada obstáculo, cada atraso,
para criar algo muito maior do que você consegue imaginar hoje. Então continue. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça lento, mesmo que pareça impossível, continue. Porque a história da sua vida ainda está sendo escrita e os capítulos mais importantes podem estar muito mais próximos do que você imagina. A maior virada da sua vida não pertence ao seu passado. Ela pertence ao seu futuro. E talvez, neste exato momento, Deus esteja preparando os detalhes finais daquilo que você pediu em oração durante anos. Não desista antes do milagre. Não pare antes da colheita. Não abandone a caminhada quando já percorreu tanto. O que está chegando pode ser maior do que tudo aquilo que você perdeu, maior do que tudo aquilo que você imaginou, maior do que tudo aquilo que você acreditou ser possível. Porque quando Deus decide agir, nenhuma circunstância consegue impedir, nenhuma crítica consegue bloquear, nenhum obstáculo consegue parar e nenhuma dificuldade consegue cancelar os planos que Ele preparou para aqueles que permanecem fiéis, disciplinados e perseverantes. Quando Deus começa a mudar sua realidade, existe um momento misterioso que quase ninguém consegue identificar quando está acontecendo. É o momento em que Deus começa a mover circunstâncias invisíveis ao seu favor. Durante muito tempo, você acredita que nada está acontecendo. Orações parecem não ser respondidas, esforços parecem não gerar resultados. Dias passam, semanas passam, meses passam, e a sensação é de que tudo permanece igual. Mas existe algo que você precisa entender. O silêncio de Deus nunca significa ausência de ação. Muitas vezes significa preparação. Imagine um agricultor. Depois que ele planta a semente, ele não vê nada por um tempo. Se olhar para a superfície da terra, parece que absolutamente nada está acontecendo. Mas debaixo do solo existe uma atividade intensa. As raízes estão sendo formadas, a estrutura está crescendo, a vida está surgindo. E quando finalmente rompe a superfície, as pessoas acreditam que aquilo apareceu de repente. Mas não apareceu. Estava sendo preparado o tempo todo. É exatamente assim que funciona a prosperidade. É exatamente assim que funciona a grande virada. É exatamente assim que Deus trabalha. Enquanto você vê e espera, Ele vê construção. Enquanto você vê demora, Ele vê preparação. Enquanto você vê obstáculos, Ele vê fortalecimento. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. E essa é uma das verdades mais poderosas que você pode aprender, porque significa que seus desafios não são necessariamente sinais de derrota. Podem ser sinais de crescimento, podem ser sinais de fortalecimento, podem ser sinais de preparação para algo extraordinário. Pense em quantos grandes empresários americanos passaram por momentos que pareciam o fim. Steve Jobs foi afastado da empresa que ele mesmo ajudou a criar. Imagine a dor, imagine a humilhação, imagine a decepção. Muitas pessoas teriam desistido naquele momento. Muitas teriam permitido que a amargura dominasse seus pensamentos. Mas ele continuou. Aprendeu, cresceu, desenvolveu novas habilidades e anos depois retornou mais forte do que nunca. Aquilo que parecia uma derrota devastadora acabou se transformando em parte fundamental do seu sucesso. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez exista uma situação que você ainda interpreta como fracasso. Talvez exista uma perda que ainda não consegue compreender. Talvez exista uma porta fechada que continua causando dor. Mas e se essa experiência estiver preparando uma porta muito maior? E se Deus estiver protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar? E se aquilo que parece rejeição for, na verdade, redirecionamento? Porque muitas vezes Deus fecha caminhos menores para conduzir você a destinos maiores. Mas para seguir esse novo caminho, é preciso fé.
E fé não é acreditar apenas quando tudo faz sentido. Fé é continuar acreditando quando ainda não faz. Fé é continuar caminhando quando o horizonte está encoberto. Fé é continuar avançando quando os resultados ainda não apareceram. E é justamente aí que a maioria das pessoas para. Elas desistem poucos metros antes da transformação. Abandonam a construção pouco antes da conclusão. Param de cavar poucos centímetros antes de encontrar o ouro. Mas você não fará isso. Porque agora você entende algo que muitos nunca compreenderão. O processo faz parte da promessa. A preparação faz parte da prosperidade. O fortalecimento faz parte da bênção. E quanto maior for aquilo que Deus preparou para você, mais importante será a preparação que acontece antes. Por isso, não inveje quem parece estar avançando mais rápido. Você não conhece o peso que cada pessoa terá que carregar. Você não conhece as responsabilidades que cada destino exige. Você não conhece os desafios que existem nos bastidores. Concentre-se apenas na sua caminhada, no seu crescimento, na sua evolução, na sua missão. Porque Deus não está comparando você com ninguém. Ele está preparando você para aquilo que foi destinado exclusivamente para a sua vida. E quando você entende isso, a ansiedade perde força, a comparação perde força, a inveja perde força, o medo perde força. E algo muito poderoso começa a nascer. Uma confiança silenciosa, uma certeza tranquila. Uma paz que não depende das circunstâncias. A convicção de que mesmo sem enxergar tudo, Deus continua trabalhando. Mesmo sem entender tudo, Deus continua guiando. Mesmo sem receber todas as respostas, Deus continua abrindo caminhos. E essa confiança muda tudo. Porque a pessoa que confia continua, a pessoa que confia cresce, a pessoa que confia aprende, a pessoa que confia permanece. E aqueles que permanecem até o fim frequentemente testemunham milagres que aqueles que desistiram nunca chegaram a ver. Por isso, levante a cabeça, respire fundo, continue avançando, continue acreditando, continue construindo, continue plantando, continue se preparando, porque existe uma colheita reservada para aqueles que não abandonam o campo antes da hora. E talvez a sua esteja mais próxima do que nunca. O dia em que você vai entender tudo. Existe uma cena que se repete na vida de quase todas as pessoas que alcançam uma grande transformação. É o dia em que elas olham para trás e finalmente entendem. Entendem por que aquela porta se fechou. Entendem por que aquela pessoa foi embora. Entendem por que aquele plano não funcionou. Entendem por que precisaram esperar tanto. Mas enquanto estavam vivendo o processo, nada fazia sentido. Tudo parecia confuso. Tudo parecia injusto. Tudo parecia lento demais. E talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam situações que você não consegue compreender. Talvez existam sonhos que ainda parecem distantes. Mas existe algo que você precisa guardar profundamente dentro do seu coração. Deus enxerga o quadro completo. Você enxerga apenas uma parte. Você vê o capítulo. Ele vê o livro inteiro. Você vê o momento. Ele vê o destino. Você vê o obstáculo. Ele vê a pessoa que está sendo construída através daquele obstáculo. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeros homens e mulheres que mudaram a história. Muitos deles passaram anos sendo ignorados, anos sendo criticados, anos enfrentando dificuldades que pareciam intermináveis. Mas havia algo acontecendo nos bastidores. Eles estavam se tornando a pessoa capaz de carregar o futuro que Deus havia reservado para eles. Porque existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. O sucesso não destrói ninguém.
O que destrói é receber sucesso antes de estar preparado para ele. É por isso que Deus trabalha primeiro na mente, primeiro no caráter, primeiro na disciplina, primeiro na fé, antes de mudar qualquer circunstância externa. E quando essa preparação está quase completa, algo interessante começa a acontecer. Sua reação aos problemas muda. Aquilo que antes tirava seu sono já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes gerava desespero passa a gerar aprendizado. Aquilo que antes parecia o fim passa a parecer apenas mais uma etapa. E esse é um dos sinais mais fortes de que a virada está próxima. Porque a mudança mais importante não acontece fora, acontece dentro. Quando a pessoa muda, o mundo começa a responder de forma diferente. Novas oportunidades aparecem, novas conexões surgem, novas ideias chegam, novos caminhos se abrem, e aquilo que parecia impossível começa lentamente a se tornar inevitável. Veja o que aconteceu com Andrew Carnegie. Ele nasceu em condições extremamente simples, passou por dificuldades que fariam muitos desistirem, mas desenvolveu algo que ninguém poderia tirar dele. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de possibilidade. E foi essa mentalidade que abriu portas que o dinheiro sozinho jamais poderia abrir. Napoleon Hill estudou profundamente sua trajetória e percebeu que a riqueza sempre começa em um lugar invisível, na mente, nos pensamentos, nas crenças, nas decisões diárias. Por isso você precisa proteger seus pensamentos neste momento, porque aquilo que você alimenta cresce. Se alimentar medo, o medo crescerá. Se alimentar dúvidas, as dúvidas crescerão. Se alimentar escassez, a escassez dominará sua visão. Mas se alimentar fé, a fé crescerá. Se alimentar esperança, a esperança crescerá. Se alimentar propósito, o propósito se tornará cada vez mais forte. E não se trata de ignorar a realidade. Trata-se de escolher qual realidade terá poder sobre sua mente. Porque a mente é o campo onde as maiores batalhas da vida são vencidas ou perdidas. É ali que as desistências nascem. E é ali que os grandes vencedores são formados. Por isso, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Pare de falar apenas sobre os seus problemas. Comece a falar sobre as suas possibilidades. Pare de focar apenas nos obstáculos. Comece a focar nas soluções. Pare de alimentar cenários de derrota. Comece a alimentar imagens de vitória. Porque aquilo que você vê constantemente dentro da sua mente começa a influenciar as decisões que toma todos os dias, e as decisões diárias constroem destinos. Talvez você ainda não tenha todos os recursos, talvez ainda não tenha todas as respostas, talvez ainda não tenha todas as oportunidades, mas você já possui algo extremamente poderoso: a capacidade de decidir quem você será daqui para frente. E essa decisão pode mudar tudo. Pode mudar sua trajetória financeira, pode mudar seus relacionamentos, pode mudar sua carreira, pode mudar seu futuro, porque toda grande transformação começa com uma decisão silenciosa, uma decisão que muitas vezes ninguém vê, mas que altera completamente o rumo da história. E talvez essa decisão esteja acontecendo agora, enquanto você escuta estas palavras, enquanto algo dentro de você desperta, enquanto sua visão começa a mudar, enquanto sua fé começa a aumentar, enquanto sua esperança começa a ser restaurada. Porque quando Deus prepara uma grande virada, Ele não muda apenas as circunstâncias, Ele transforma a pessoa. E uma pessoa transformada é capaz de criar resultados que antes pareciam impossíveis. Por isso, não tenha medo do processo, não tenha medo da espera, não tenha medo dos desafios. Tudo isso está contribuindo para algo maior. Algo que talvez você ainda não consiga enxergar, mas que em breve poderá testemunhar com os próprios olhos.
E quando esse dia chegar, você perceberá que Deus nunca esteve atrasado. Ele estava apenas construindo o momento perfeito para a maior virada da sua vida. A mentalidade que atrai a prosperidade. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas conseguem se reerguer depois de grandes derrotas, enquanto outras permanecem presas ao passado durante décadas. A diferença raramente está no talento, raramente está na sorte, raramente está nas circunstâncias. A diferença está na mentalidade. Napoleon Hill descobriu isso ao estudar os homens mais ricos de sua época. Eles pensavam diferente, reagiam diferente, interpretavam os acontecimentos de forma diferente. Enquanto a maioria via obstáculos, eles procuravam oportunidades. Enquanto a maioria via impossibilidades, eles procuravam caminhos. Enquanto a maioria reclamava das condições, eles trabalhavam para criar novas condições. E essa é uma das maiores mudanças que Deus tenta produzir dentro de uma pessoa antes de entregá-la a uma nova fase. Porque a prosperidade não é apenas uma questão de dinheiro. Ela é uma questão de capacidade. Uma pessoa pode receber uma oportunidade extraordinária e desperdiçá-la. Outra pode receber a mesma oportunidade e transformá-la em um império. O que determina o resultado não é apenas a oportunidade, é a pessoa que a recebe. Por isso, Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você está pedindo. Porque quando a pessoa certa é formada, os resultados começam a surgir naturalmente. Talvez você tenha passado anos pedindo mudanças externas. Mais dinheiro, mais oportunidades, mais reconhecimento, mais crescimento. Mas talvez a transformação mais importante estivesse acontecendo dentro de você. Talvez Deus estivesse fortalecendo sua coragem, desenvolvendo sua disciplina, expandindo sua visão, aumentando sua fé, preparando sua mente para lidar com aquilo que está por vir. Porque uma mente pequena não consegue sustentar uma grande prosperidade. Uma visão limitada não consegue administrar grandes oportunidades. Uma pessoa dominada pelo medo frequentemente abandona as bênçãos que tanto pediu. É por isso que o crescimento interno sempre antecede o crescimento externo. E quando você entende isso, para de lutar contra o processo. Começa a cooperar com ele. Começa a aprender com ele. Começa a crescer através dele. E é nesse momento que tudo acelera. Veja o exemplo de John D. Rockefeller. Muito antes de se tornar uma das figuras mais influentes da história dos negócios, ele desenvolveu hábitos de disciplina incomuns. Controlava seus pensamentos, controlava suas emoções, controlava seus impulsos, entendia que riqueza não era apenas dinheiro, era responsabilidade, era gestão, era visão, era capacidade de tomar decisões sob pressão. Hoje muitas pessoas querem os resultados, mas poucas querem desenvolver a estrutura necessária para sustentá-los. Querem a colheita sem o plantio, querem a recompensa sem o processo, querem a prosperidade sem a transformação. Mas Deus trabalha de forma diferente. Primeiro constrói a fundação, depois levanta o edifício, primeiro fortalece as raízes, depois multiplica os frutos, primeiro prepara a pessoa, depois libera a oportunidade. E talvez você esteja exatamente nessa fase. A fase em que a fundação está sendo construída, a fase em que as raízes estão ficando profundas, a fase em que parece que nada está acontecendo, mas na verdade tudo está acontecendo, porque os maiores avanços da vida costumam ser invisíveis antes de se tornarem visíveis. Ninguém vê a árvore crescendo sob a terra, ninguém vê a construção das raízes, ninguém vê o trabalho silencioso, mas ele está acontecendo. E quando chega o momento certo, aquilo que foi construído no invisível aparece diante de todos. É por isso que você não deve medir sua vida apenas pelos resultados atuais. Você deve observar quem está se tornando. Está mais forte do que um ano atrás?
Está mais disciplinado, mais consciente, mais maduro, mais resiliente, mais próximo de Deus? Se a resposta for sim, então você está avançando, mesmo que ainda não consiga enxergar todos os frutos, porque os frutos sempre aparecem depois do crescimento, nunca antes. E isso nos leva a uma pergunta poderosa: o que você está alimentando diariamente? Porque sua mente é como um jardim. Aquilo que você planta cresce, aquilo que você rega se fortalece, aquilo que você ignora enfraquece. Se alimentar medo diariamente, colherá insegurança. Se alimentar reclamações diariamente, colherá frustração. Se alimentar derrotas diariamente, colherá limitações. Mas se alimentar fé, colherá coragem. Se alimentar propósito, colherá direção. Se alimentar esperança, colherá perseverança. E se alimentar uma mentalidade de abundância, começará a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. A verdade é que muitas oportunidades sempre estiveram ao seu redor. O problema é que uma mente dominada pela escassez não consegue reconhecê-las. Por isso a transformação mental é tão importante. Porque quando a mente muda, os olhos mudam. Quando os olhos mudam, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, a vida muda. E talvez seja exatamente essa transformação que Deus está realizando dentro de você neste exato momento. Os sinais que aparecem. Pouco antes da grande virada, existe algo que se repete tantas vezes que chega a ser impressionante. Antes de uma grande transformação financeira, antes de uma mudança de nível, antes de uma oportunidade capaz de alterar completamente uma vida, alguns sinais começam a aparecer. E o problema é que a maioria das pessoas interpreta esses sinais da maneira errada. Elas acreditam que estão retrocedendo, quando, na verdade, estão sendo impulsionadas para a frente. O primeiro sinal é um sentimento crescente de inconformismo. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de ser. Você sente que nasceu para algo maior. Sente que não pode permanecer exatamente onde está. Existe uma inquietação dentro de você. Uma voz silenciosa dizendo que existe mais. Mais crescimento, mais propósito, mais realização, mais impacto. E essa sensação não surge por acaso. Muitas vezes ela é o primeiro chamado para uma nova fase. O segundo sinal é que algumas portas começam a se fechar. Projetos deixam de funcionar. Planos antigos perdem força. Relacionamentos mudam. Caminhos que pareciam promissores deixam de fazer sentido. No começo, isso assusta. Mas depois, você percebe que Deus não estava tirando algo de você. Estava liberando espaço para algo maior. Porque mãos cheias de coisas erradas não conseguem segurar as coisas certas. O terceiro sinal é que você começa a desenvolver uma força emocional que antes não possuía. Aquilo que antes o derrubava, agora apenas o desafia. Aquilo que antes parecia impossível, agora parece administrável. Aquilo que antes gerava desespero, agora gera aprendizado. E isso é extremamente importante, porque prosperidade sem força emocional se transforma em instabilidade. Prosperidade sem maturidade se transforma em desperdício. Prosperidade sem sabedoria frequentemente se transforma em destruição. Por isso Deus fortalece a pessoa antes de fortalecer sua condição financeira. O quarto sinal é o surgimento de novas ideias, novas perspectivas, novas visões, novos sonhos. De repente você começa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações. Começa a pensar de forma diferente. Começa a questionar velhas crenças. Começa a perceber que talvez tenha aceitado limites que nunca foram reais. E é justamente nesse momento que algo extraordinário acontece. Sua mente começa a se alinhar com seu futuro. E quando isso acontece, as oportunidades passam a ser percebidas de uma forma completamente diferente. O quinto sinal é a fé ficando mais forte que o medo.
Isso não significa ausência de medo, significa que sua confiança passa a ter mais voz do que suas inseguranças. Você continua sentindo dúvidas, mas continua avançando, continua sentindo receio, mas continua construindo, continua enfrentando incertezas, mas se recusa a parar. E essa é uma das características mais marcantes das pessoas que estão próximas de uma grande virada. Elas não esperam sentir certeza absoluta. Elas avançam pela fé. Elas entendem que coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Foi exatamente assim que inúmeros empresários americanos construíram impérios, não porque tinham todas as respostas, mas porque continuaram caminhando mesmo sem possuí-las. Enquanto outros esperavam condições perfeitas, eles começavam. Enquanto outros esperavam garantias, eles agiam. Enquanto outros focavam nos riscos, eles focavam nas possibilidades. E é exatamente essa mudança que está acontecendo dentro de você. Talvez lentamente, talvez silenciosamente, mas está acontecendo. Porque toda transformação verdadeira começa primeiro no invisível, primeiro na mente, primeiro na fé, primeiro na identidade. Depois ela aparece no mundo exterior. E é por isso que você precisa permanecer firme agora. Porque muitas pessoas desistem justamente quando os sinais começam a surgir. Elas confundem a pressão da preparação com derrota. Confundem treinamento com abandono. Confundem fortalecimento com atraso. Mas você não cometerá esse erro. Você entenderá que cada desafio está produzindo algo. Cada batalha está ensinando algo. Cada dificuldade está fortalecendo algo. E que nada está sendo desperdiçado. Nem suas lágrimas, nem suas lutas, nem suas orações, nem seus esforços. Tudo está sendo usado para construir a próxima versão de você. A versão que terá capacidade de lidar com mais recursos, mais oportunidades, mais responsabilidades, mais prosperidade. Porque Deus não está apenas preparando uma bênção, Ele está preparando você para receber essa bênção. E essa diferença muda tudo. Quando a oportunidade chegar, você não dependerá da sorte, dependerá da preparação. Quando a porta se abrir, você não dependerá do acaso. Dependerá da pessoa que se tornou durante o processo. E é exatamente por isso que sua maior missão agora não é perseguir resultados. Sua maior missão é continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar acreditando, continuar avançando, porque quanto mais preparado você estiver, mais natural será sua transição para a próxima fase. E acredite, ela pode estar muito mais próxima do que parece. E-book Reprogramação Mental para a maior virada da sua vida. Agora eu quero que você pare por alguns instantes e permita que estas palavras entrem profundamente na sua mente. Porque talvez o maior obstáculo entre você e a prosperidade nunca tenha sido a falta de oportunidades. Talvez tenha sido a maneira como você aprendeu a enxergar a si mesmo. Durante anos, muitas pessoas ouviram que não eram capazes. Ouviram que seus sonhos eram grandes demais. Ouviram que deveriam se contentar com pouco. Ouviram que riqueza não era para elas. Ouviram que sucesso era reservado apenas para alguns escolhidos. E, sem perceber, aceitaram essas ideias como verdade. Mas hoje isso termina. Porque a verdade é que Deus não criou você para viver limitado pelo medo. Não criou você para ser controlado pela escassez. Não criou você para passar a vida inteira acreditando que nasceu para menos. Existe um potencial dentro de você que ainda não foi totalmente despertado. Existe uma força dentro de você que ainda não foi totalmente utilizada. Existe uma capacidade dentro de você que ainda não foi totalmente explorada. E a partir deste momento, você precisa começar a enxergar isso, não como um desejo, mas como uma realidade. Pare de repetir histórias de fracasso.
Pare de reviver derrotas antigas. Pare de usar erros passados para definir quem você é hoje. Seu passado explica algumas coisas, mas não determina seu futuro. O que determina seu futuro são as decisões que você toma a partir deste momento. Então, declare para si mesmo: eu não sou minhas derrotas. Eu não sou meus erros. Eu não sou minhas limitações. Eu não sou os fracassos que vivi. Eu sou a pessoa que estou me tornando. Eu sou alguém que cresce. Eu sou alguém que aprende. Eu sou alguém que evolui. Eu sou alguém que continua avançando todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque eu sei que Deus está trabalhando em áreas que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Eu sei que existe propósito no processo. Eu sei que existe crescimento na espera. Eu sei que existe preparação por trás de cada desafio. Eu escolho acreditar que minha vida está avançando. Eu escolho acreditar que oportunidades estão se aproximando. Eu escolho acreditar que minha mente está se fortalecendo. Eu escolho acreditar que minha disciplina está aumentando. Eu escolho acreditar que minha fé está crescendo. Porque aquilo que uma pessoa acredita profundamente começa a influenciar suas ações. E suas ações começam a construir sua realidade. Napoleon Hill ensinava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas existe algo ainda mais poderoso. Quando uma mente determinada se une a uma fé inabalável, coisas extraordinárias começam a acontecer. Porque nesse momento, a pessoa para de agir como vítima das circunstâncias. Ela passa a agir como construtora do próprio destino. Ela para de esperar que a vida mude. Ela começa a mudar a própria vida. Ela para de procurar culpados. Ela começa a procurar soluções. Ela para de alimentar escassez. Ela começa a alimentar abundância. E tudo muda. Talvez não imediatamente, talvez não da noite para o dia, mas inevitavelmente. Porque uma mente renovada produz decisões renovadas. Decisões renovadas produzem hábitos renovados. Hábitos renovados produzem resultados renovados. E resultados renovados criam uma nova realidade. Então, escute com atenção. Você não está atrasado. Você não perdeu sua oportunidade. Você não ficou para trás. Seu tempo ainda não acabou. Sua história ainda não terminou. Seu melhor capítulo ainda pode estar à sua frente. Mas para chegar até ele, você precisa continuar. Continuar acreditando, continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar construindo, continuar avançando, porque cada dia de disciplina está acumulando força. Cada dia de fé está acumulando poder. Cada dia de persistência está aproximando você do ponto de transformação. E quando esse ponto chegar, você perceberá que nada foi em vão, nem as lágrimas, nem os atrasos, nem as perdas, nem as batalhas. Tudo serviu para construir a pessoa capaz de viver a vida que está chegando. E essa pessoa é você, mais forte, mais preparada, mais consciente, mais determinada, mais próxima da sua maior virada do que jamais esteve antes. Natu, o momento exato em que tudo começa a mudar. Existe um momento na vida que parece comum, um dia aparentemente igual aos outros, um amanhecer como tantos que vieram antes. Nada extraordinário parece estar acontecendo, nenhum sinal no céu, nenhum anúncio, nenhuma voz avisando que sua vida está prestes a mudar. Mas é exatamente nesse tipo de dia que as maiores transformações costumam começar. Porque a virada raramente chega fazendo barulho, ela chega silenciosamente, primeiro como uma decisão, depois como uma atitude, depois como uma oportunidade, depois como um resultado. E quando as pessoas olham de fora, acreditam que tudo aconteceu de repente.
Mas você sabe que não. Você sabe quantas noites difíceis enfrentou. Você sabe quantas vezes precisou continuar sem garantias. Você sabe quantas vezes orou quando ninguém estava olhando. Você sabe quantas batalhas travou dentro da própria mente. Você sabe quantas vezes escolheu continuar quando seria mais fácil desistir. E é exatamente por isso que a virada chega. Porque Deus honra a perseverança. Deus honra a disciplina. Deus honra a fé que permanece firme mesmo durante as tempestades. Existe algo poderoso que acontece quando uma pessoa continua avançando por tempo suficiente. Ela deixa de depender das circunstâncias para acreditar. Ela passa a acreditar antes das circunstâncias mudarem. E essa mudança é gigantesca. Porque quando a fé deixa de depender das evidências, ela se transforma em força. Quando a confiança deixa de depender dos resultados, ela se transforma em convicção. Quando a persistência deixa de depender da motivação, ela se transforma em identidade. E nesse momento a pessoa se torna praticamente imparável. Foi exatamente isso que aconteceu com tantos homens e mulheres que mudaram suas histórias. Eles chegaram a um ponto em que não precisavam mais de aplausos, não precisavam mais de aprovação, não precisavam mais que todos acreditassem. Eles acreditavam, eles continuavam, eles permaneciam. E essa postura mudou tudo. Talvez você esteja muito mais perto desse momento do que imagina. Talvez aquilo que você considera atraso esteja, na verdade, posicionando você exatamente onde precisa estar. Talvez aquilo que parece uma espera interminável esteja alinhando circunstâncias que você ainda não consegue enxergar. Porque Deus trabalha em dimensões que ultrapassam nossa compreensão. Enquanto você está preocupado com uma porta, Ele está preparando um corredor inteiro. Enquanto você pensa em uma oportunidade, Ele está organizando uma sequência de oportunidades. Enquanto você ora por uma solução, Ele está construindo uma transformação completa. E quando essa transformação começa a aparecer, tudo faz sentido. As perdas fazem sentido, as rejeições fazem sentido, os atrasos fazem sentido, os desafios fazem sentido. Você percebe que nada foi aleatório. Nada foi desperdício, nada foi em vão. Cada experiência contribuiu para formar a pessoa que você precisava se tornar. Cada obstáculo desenvolveu uma força, cada batalha desenvolveu uma habilidade, cada lágrima desenvolveu uma maturidade. Cada oração desenvolveu uma conexão mais profunda com Deus. E então você entende, a virada nunca foi apenas financeira. Nunca foi apenas profissional, nunca foi apenas material. A verdadeira virada aconteceu primeiro dentro de você, porque Deus não queria apenas mudar sua condição, Ele queria transformar sua identidade, Ele queria criar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais disciplinada, mais preparada, mais alinhada com o propósito que Ele planejou desde o início. E quando essa pessoa finalmente surge, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade, ela se torna uma consequência natural. Porque oportunidades procuram pessoas preparadas, responsabilidades procuram pessoas maduras, resultados procuram pessoas consistentes, e é exatamente isso que você está se tornando. Talvez ainda não consiga enxergar completamente, mas está acontecendo. Dia após dia, decisão após decisão. Passo após passo. Você está sendo moldado, você está sendo fortalecido, você está sendo preparado. E quando olhar para trás daqui a alguns anos, perceberá que este período não foi o momento em que Deus estava te negando algo. Foi o momento em que Deus estava te preparando para algo muito maior do que você havia pedido. Porque às vezes oramos por uma porta e Deus prepara um palácio. Às vezes pedimos um recurso e Deus prepara uma abundância. Às vezes pedimos uma oportunidade e Deus prepara um legado.
E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez sua maior virada já tenha começado, silenciosamente, nos bastidores, enquanto você continua avançando, enquanto continua acreditando, enquanto continua se preparando. Porque quando Deus decide fortalecer alguém antes da grande virada, nada pode impedir aquilo que Ele já determinou. E os próximos capítulos da sua história podem ser maiores do que tudo o que você viveu até aqui. A maior virada da sua vida. Antes de encerrar este vídeo, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita profundamente sobre tudo o que ouviu até aqui. Porque talvez exista uma razão para você ter chegado exatamente até este momento. Talvez não seja coincidência. Talvez você esteja ouvindo estas palavras porque sua alma precisava ser lembrada de algo que o medo tentou fazer você esquecer. Você não chegou até aqui por acaso. Você não sobreviveu a todas as batalhas da sua vida por acaso. Você não venceu tudo o que já venceu por acaso. Você não carregou tantos pesos, enfrentou tantas dificuldades, superou tantas decepções e continuou caminhando por acaso. Existe propósito na sua história, existe propósito na sua luta, existe propósito até mesmo nas lágrimas que ninguém viu. Porque Deus nunca desperdiça uma dor, nunca desperdiça uma espera, nunca desperdiça uma batalha. Tudo aquilo que você viveu está sendo transformado em força. Tudo aquilo que tentou te quebrar está te fortalecendo. Tudo aquilo que tentou te parar está te preparando. E um dia você olhará para trás e perceberá que os momentos que mais doeram foram justamente aqueles que mais contribuíram para o seu crescimento. Você entenderá que as pessoas que foram embora abriram espaço para pessoas melhores. Entenderá que as portas fechadas impediram caminhos errados. Entenderá que os atrasos evitaram decisões precipitadas. Entenderá que os desafios construíram capacidades que você jamais teria desenvolvido de outra forma. E nesse dia você agradecerá. Agradecerá por não ter desistido. Agradecerá por ter continuado. Agradecerá por ter permanecido fiel ao propósito. Porque a verdade é que a maioria das pessoas abandona seus sonhos pouco antes da colheita, desiste pouco antes da recompensa, para pouco antes da transformação. Mas você não fará isso, porque agora você entende. Você entende que sua fase atual não define seu destino final. Você entende que dificuldades são temporárias. Você entende que preparação não é punição. Você entende que crescimento exige processo. Você entende que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que na velocidade com que as coisas acontecem. E isso muda tudo. A partir de hoje, quando surgir um desafio, você não perguntará apenas: por que isso está acontecendo comigo? Você começará a perguntar: o que Deus está tentando desenvolver em mim através disso? Quando uma porta se fechar, você não verá apenas uma perda, verá uma direção. Quando uma dificuldade aparecer, você não verá apenas um problema, verá uma oportunidade de crescimento. Quando a espera parecer longa, você lembrará que raízes profundas levam tempo para se formar. E quando o medo tentar convencê-lo a desistir, você lembrará que os maiores milagres frequentemente acontecem logo depois dos momentos mais difíceis. Então faça uma promessa para si mesmo. Não importa quanto tempo leve, não importa quantos obstáculos apareçam, não importa quantas vezes precise recomeçar, você continuará aprendendo, continuará crescendo, continuará acreditando, continuará avançando, porque a sua história ainda não terminou.
O seu melhor capítulo ainda não foi escrito. A sua maior conquista ainda pode estar à frente. A sua maior oportunidade ainda pode estar chegando. A sua maior prosperidade ainda pode estar se aproximando. E talvez, neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, Deus esteja alinhando circunstâncias, pessoas, oportunidades e caminhos que você ainda não consegue enxergar, mas que em breve poderão transformar completamente a sua vida. Por isso, mantenha a fé, mantenha a disciplina, mantenha a visão, mantenha o propósito e, acima de tudo, mantenha a certeza de que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele te trouxe até aqui para te fortalecer, para te preparar, para te moldar, para te posicionar e para te conduzir à maior virada da sua vida. Quando esse momento chegar, e ele chegará, você não dirá que teve sorte. Você dirá que valeu a pena. Valeu a pena acreditar. Valeu a pena persistir. Valeu a pena esperar. Valeu a pena continuar. Porque tudo aquilo que parecia atraso era preparação. Tudo aquilo que parecia perda era proteção. Tudo aquilo que parecia silêncio era Deus trabalhando nos bastidores. E agora, chegou a sua hora de continuar caminhando com confiança. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu estou sendo preparado para minha maior virada. Esse simples ato pode ser o início de um compromisso poderoso entre você, seus sonhos e o propósito que Deus colocou dentro de você. Inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens de fortalecimento, prosperidade e crescimento. Participe também da nossa área de membros, onde compartilhamos conteúdos exclusivos para acelerar sua evolução mental, espiritual e financeira. E não deixe de conferir o material especial que está fixado no primeiro comentário. Ele foi preparado para ajudar você a desenvolver a mentalidade, a disciplina e a visão necessárias para viver a prosperidade que deseja alcançar. Lembre-se, a noite mais escura costuma acontecer pouco antes do amanhecer, e talvez o amanhecer da sua nova vida esteja mais próximo do que você imagina. Que Deus abençoe seus caminhos, que fortaleça sua mente, que aumente sua fé e que conduza você passo a passo para a maior virada da sua história.